Quero convidar você aí na sua casa, você pegar a sua Bíblia nessa noite. Deus tem tocado um texto no meu coração que se encontra no livro histórico de 2 Reis, capítulo 6, e o verso de número 24. 2 Reis, capítulo 6, verso 24. É um período da história de Eliseu, o moço do profeta Elias, que se torna profeta. E eu quero ler esse texto com você nessa noite, que é um texto que nos traz alegria e esperança em meio a uma situação adversa. Diz o texto: depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Disse o rei, no versículo 31, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, se ficar hoje sobre os seus ombros. E estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: eis que este mal vem. Então disse Eliseu, no capítulo 7, verso 1: ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? E disse o profeta: então tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quero convidar você a fechar os teus olhos, reclinar a tua fronte aí na sua casa. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que está nos céus, Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas, e nós Te glorificamos e exaltamos o Teu nome na grandeza da Tua santidade, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas farás o Senhor, por isso nós estamos alegres, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida dos Teus e não nos deixas desamparados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que temos vivido. Muito obrigado, Senhor, por cada momento que temos, Senhor, gozado em Tua presença, Senhor, de uma presença que nos dá segurança, de um conforto, Senhor, que nos dá segurança, porque em Tuas mãos, Senhor, nós estamos, em Tuas mãos nós estamos escondidos, Pai, e graça Te damos por todas estas coisas. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos, esse texto de Reis, ele conta um pouquinho da biografia
das experiências do profeta Eliseu com Deus. O profeta Eliseu, todos nós que amamos a história bíblica, nós sabemos que Eliseu é o moço do profeta Elias, aquele que substituiu o jovem Geazi. Quando Eliseu estava lá lavrando com aquelas 12 juntas de boi, o profeta Elias, ele não fala nada. O chamado de Deus às vezes é uma coisa maravilhosa, espetacular, mas por vezes estranha. Você já pensou, querido, que se alguém, você está no seu trabalho, você está no seu labor, e chega alguém lá no seu trabalho e apenas colocasse uma capa nas suas costas, o que será que você pensaria disso? O que será que você imaginaria disso? E foi exatamente dessa forma que aconteceu. A grande diferença que para os dias do profeta Elias para os nossos dias é que algumas coisas, como uma capa, identificavam alguém que era homem de Deus. Algumas coisas na sua vida o identificavam como um santo homem de Deus. É tão maravilhoso isso que quando, queridos, Elias já estava prenunciando que ele não estaria mais entre os homens. Ele estava prenunciando ao seu moço, dizendo que o Senhor o tomaria para si, o Senhor o recolheria. Ele diz a Eliseu, seu moço, dizendo que ele poderia pedir alguma coisa para ele. E eu confesso a você que eu vejo Eliseu por vezes até um pouco audacioso, Eliseu até um pouco corajoso, porque ele chega para o profeta e diz: eu quero o dobro da unção que está sobre você. Eu não quero só a unção que está sobre você, eu quero o dobro da unção que está sobre você. Elias, que também era um homem de Deus, alguém que escutava o Senhor, mas alguém que também sabia que a unção não era dele, a unção era do Senhor. E aquele que poderia dar a unção é o Senhor. Ele disse: eu não sei se você vai ser atendido no seu pedido, mas quando eu for tomado, quando eu for levado, e a minha capa ficar com você, então é sinal que a tua petição foi atendida. Esse é o contexto da chamada do profeta. E é interessante que nós vemos o agir de Deus na vida desse profeta de uma forma tão poderosa, mas ele foi muito perseguido porque ele só falava aquilo que Deus mandava. Ele agia da forma que Deus mandava agir. Ele profetizou a reis, ele alertou a reis, ele exortou reis, porque ele era uma voz do Senhor para arrependimento de uma nação. Infelizmente, Samaria foi uma nação que teve muitos reis que não ouviam ao Senhor. Todos os seus reis eram homens duros para o Senhor, endureciam seus corações ao Senhor. Em contrapartida, o que Deus fazia? O que Deus faz quando Ele quer tratar conosco? O que Deus faz quando Ele quer mexer com o nosso coração? O que Deus faz quando Ele quer mover algumas coisas na nossa vida? Deus permite que nós sejamos provados. Eu enxergo esse tempo um tempo de provação para todos nós, um tempo que o Senhor está nos provando, um tempo que o Senhor está tratando conosco. Eu tenho certeza que depois desse tempo viveremos coisas tremendas. Eu tenho certeza que viveremos um tempo, queridos, tão precioso de colheita, porque eu nunca vi tantas pessoas buscando arrepender-se dos seus pecados, tantas pessoas orando ao Senhor, tantas pessoas buscando ao Senhor, tantas pessoas se reconciliando com o Senhor. Nós não estamos enxergando elas aqui na igreja, mas o Senhor está falando com elas, o Senhor está trabalhando com elas. Quem diria que nós veríamos pessoas com seus joelhos, Benito? Você é tranquilo porque você faz isso, mas para muitas pessoas é um desafio se exporem publicamente e dizer: eu sou crente.
Hoje vemos pessoas com seus joelhos dobrados nas ruas, clamando e orando ao Senhor. Hoje eu vejo pessoas evangelizando e dizendo: Jesus te ama, e eu sei que Deus tem um grande propósito para esse tempo. Hoje nós vemos pessoas anunciando ao Senhor Jesus como nunca anunciaram. Eu vejo pessoas se arrependendo dos seus pecados, vindo até a igreja dizendo: pastor, eu preciso reconciliar com Jesus, eu preciso voltar para a casa do Senhor, eu preciso da paz do Espírito Santo na minha vida, eu preciso de novo a alegria do Senhor na minha vida, e eu me alegro, porque é um tempo que o Senhor está trabalhando nos corações. Então Deus permite que sejamos provados, para que Ele se manifeste nesse tempo. Se reconhecemos a soberania do Senhor, se reconhecemos o agir do Senhor, o Senhor pelejará por nós. E o que acontece? Samaria, ela é sitiada por um rei da Síria. Ben-Hadad, os sírios eram especialistas na arte da guerra, eram conquistadores e guerreiros por natureza. A sua especialidade era a guerra. E quando um sítio acontecia, as cidades ficavam cercadas. E você sabe qual é a primeira coisa que você faz num sítio? É você cortar o fornecimento de alimento, é você cortar o fornecimento da água, porque ninguém consegue resistir um sítio se ele não tiver comida e não tiver água. Aleluia. Sabe que o inimigo pensou que ele ia nos sitiar nesse tempo. Você sabe que o inimigo, talvez ele pensou: é agora que eu calo a igreja nesse tempo. Se eu conseguir impedir os crentes de irem na igreja, nós vamos vencer. Assim como ele pensou que cravando Jesus na cruz, ele pensou que ele ia vencer o projeto de Deus. Ele pensou que matando Jesus, o Filho de Deus, naquela cruz, ele pensou que ele tinha vencido mais um. Mas ele se enganou. Porque a igreja não é o templo. A igreja é a unidade do Espírito daqueles que creem em Jesus como Salvador. A igreja não começa aqui no templo físico, a igreja começa em cada casa, em cada lar, em cada família que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando talvez o inimigo pensou que nesse tempo de quarentena, pensou que ele ia encerrar a atividade da igreja, ao contrário, quantos milhões de igrejas se abriram em cada casa, em cada lar, onde Deus toma paz e transforma em sacerdote das suas casas. Oh, aleluias. Essa semana eu fiquei tão feliz que alguns irmãos vieram aqui e disseram: pastor, que coisa maravilhosa, eu poder me reunir com a minha família e louvar o Senhor. Quanto tempo eu não sentava com a minha família e não cantava com a minha família, eu não estudava a Bíblia com a minha família. Aleluias. O diabo pensou que ia parar a igreja, pelo contrário, ele reacendeu a chama da igreja. Porque quando há um estado de sítio, queridos, o exército inimigo, ele cerca uma cidade, ele tenta cortar o fornecimento de alimento, ele tenta cortar o fornecimento da água, porque só assim ele vai conseguir vencer, só assim ele vai conseguir conquistar aquela cidade. E foi que Ben-Hadad fez em Samaria, ao ponto, queridos, que o povo de Samaria começou a comer os seus animais. Para você ter uma ideia só comparativa e analógica, é como se a cabeça de um jumento fosse uma picanha dos nossos dias, caríssimo. Eles comiam cabeças de jumento, eles comiam esterco de pombo. E a fome começou a intensificar mais, que os filhos de Samaria começaram a praticar algo que era terrível diante do Senhor.
O que é, pastor? Eles começaram a praticar o canibalismo. Começaram a comer carne humana. Ao ponto que chegou a crise de fome em Samaria, queridos. Que o rei de Samaria, e aí começa o triunfo daqueles que estão num estado de sítio, daqueles que estão cercados. Apesar de ele lançar uma palavra forte, quando o profeta, ele teve uma atitude fundamental. Qual foi, pastor? E aí é o interessante, queridos. Isso não tem a ver com salvação. Isso não tem a ver com perdão de pecados. Tem a ver com a resposta de Deus a algumas atitudes. A Bíblia nos diz que ele se despoja do seu traje real. Ele tira a sua roupa de rei, daquele que é superior, daquele que acha que pode, daquele que acha que tem poder. E ele se veste de uma roupa de saco, que é uma roupa que aos olhos dos filhos de Israel, ou de Samaria, era uma roupa de humilhação, é um ato público. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, Deus, as pessoas não precisam saber o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando. Irmãos, tem certos momentos que as pessoas precisam ver o seu testemunho público. Tem certos momentos na nossa vida que as pessoas precisam enxergar as tuas tomadas de decisões. As pessoas precisam saber que ações você vai praticar. Por isso que eu amo Jesus. Jesus sempre tem uma palavra de sabedoria na hora certa. Quando Pedro estava se achando, e tudo indica no contexto histórico dos evangelhos que Pedro era um zelote, vivia armado, tinha uma espada escondida, não a verdadeira espada. E quando ele diz para Jesus que queria tomar o lugar de Jesus na cruz, Jesus repreende ele, chama ele até de Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, porque Jesus sabia quem estava agindo por trás de Pedro. E Jesus fala uma coisa interessante para Pedro, uma frase poderosa. Ele diz que quando você se converter, Pedro, você vai e testemunha aos teus irmãos. Às vezes algumas ações que nós precisamos mostrar aos outros que nós estamos tomando. Há algumas ações nas nossas vidas que nós precisamos demonstrar aos outros que nós estamos tomando. E quando o rei se veste de saco, ele está tomando uma posição pública diante dos seus servos, dos seus súditos, e dizendo para eles: eu sou impotente nesse momento, na situação em que nós estamos vivendo. Eu sou impotente nesse momento no qual nós estamos passando. O primeiro passo para nós termos um livramento de Deus na nossa vida é nós reconhecermos que somos impotentes diante do Senhor. Reconhecermos diante do Senhor que Ele é soberano. Reconhecermos que a nossa sabedoria humana é impotente nessa situação. É tão verdade que nem os especialistas. Eu achei interessante uma frase que eu ouvi hoje: quando eu não sei algo, quando eu não conheço, quando eu não sou especialista numa coisa, eu tenho que ter uma postura bovina. Eu achei interessante essa expressão do filósofo. Ele diz: você tem que ter uma postura bovina. Qual é a postura bovina quando você não sabe as coisas? Eu não sei. Eu não sou especialista. É a mesma coisa eu aqui como pastor, que tenho conhecimento limitado das coisas de Deus, tento buscar a direção do Senhor, a sabedoria do Senhor, querer externar uma opinião técnica sobre a situação que nós estamos vivendo no momento.
Algumas pessoas dizendo: pastor, você não vai abrir igreja, você não vai fazer culto? Não, porque alguém especialista no assunto está dizendo que eu não posso fazer isso. Ah, pastor, mas estão querendo calar a igreja. Não, irmão, pelo contrário, nunca a igreja falou tanto quanto falou nos nossos dias. Nunca a igreja pregou tanto quanto pregou nos nossos dias. Nunca a igreja trabalhou tanto quanto trabalhou nos nossos dias. Aleluia. Oh, santo és tu, Senhor. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que me vestir de saco e reconhecer que eu sou impotente nesse momento. Eu sou impotente diante desse sítio. Eu vou buscar aquele que tem todo o poder. Eu vou buscar aquele que é especialista. Oh, glória a Deus. E o rei manda lá o seu capitão. O texto que eu li diz que é aquele em quem o rei colocava e descansava o seu braço, para ir tirar uma satisfação do profeta, até para buscar, como quem diz: você não é o profeta, você não é o servo do Senhor, por que que você, como profeta de Deus, está permitindo que essa situação esteja acontecendo? Como eu vejo muitas pessoas também nesse tempo zombarem dos homens de Deus, dizendo: ué, você não é homem de Deus, por que então você não vai na Espanha? Por que você não vai na Itália? Por que você não vai no Reino Unido e não ora, não impõe as mãos e não cura as pessoas? Porque eu sou impotente, mas Ele é potente. Eu não tenho poder contra essas coisas. Agora, aquele que é poderoso, irmãos, Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Eu quero nessa noite com você profetizar no nome do Senhor. Quando está vindo o mensageiro, Eliseu está em casa. Está onde, irmão? Em casa. Ele não estava no templo, ele não estava no lugar de oração, ele está em casa. E Deus fala com ele em casa. E ele libera uma palavra: amanhã por estas horas, esta mesma hora. Você está vendo? A Bíblia não relata ali o horário cronológico, mas supomos que fosse 8 horas da noite. Olha, amanhã 8 horas da noite vai haver fartura nessa terra. O que você prefere, ser portador de boas ou de más notícias? O que você prefere, ser portador de boas notícias ou de más notícias? Aí o incrédulo, sabe, sempre tem um incrédulo perto da gente, irmão. Sempre tem aquele que não tem esperança. Coisa triste é uma pessoa sem esperança. Coisa triste é alguém que não crê mais. O mensageiro do rei disse assim: nem que Deus abra a janela do céu. Sinal que ele não conhece Deus, irmão. Tem muita gente que só ouviu falar de Deus, mas não conhece Deus, não tem relacionamento com Deus, não sabe se vestir de humildade, não sabe se vestir de saco e dizer: eu sou impotente nesse momento, mas o meu Deus pode tudo. Eu sou impotente nessa situação, mas o meu Deus pode fazer qualquer coisa. Sabe o que acontece, irmãos? Samaria está sitiada. O exército da Síria está sitiando Samaria, não tem para onde sair. Só que lá na porta, no portão da cidade, tem 4 leprosos. Aleluia. Lá no portão da cidade tem 4 camaradas, irmão, que estão caindo aos pedaços.
E eles começam a bater um papo interessante, eles começam a conversar um com o outro, dizendo: ô fulano, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos ficar aqui? Se nós entrar na cidade, nós vamos morrer, porque está todo mundo morrendo de fome. Irmão, todo mundo dentro da cidade está estático, está parado. Mas tem 4 caras, a parte da sociedade, porque leproso não podia viver em sociedade. Eles estavam ali mendigando, esperando o favor alheio. Mas aqueles que eram desprezados na sociedade, que eram desprezados no meio da cidade de Samaria, que não podiam ter contato social, os caras estavam pensando em tomar uma posição. E eles disseram: vamos fazer o seguinte, se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome, porque está todo mundo morrendo de fome. E nós não temos dinheiro para comprar nem uma cabeça de jumento, e não temos dinheiro nem para comprar uma vareta de esterco de pombo para comer. Vamos fazer o seguinte, vamos para o arraial dos sírios, porque das duas uma, ou eles usam de benevolência conosco e nos dão o que comer, ou eles nos passam o fio da espada e nós morremos. Ou seja, qualquer coisa que nos acontecer nesse tempo é ganho. Você já leu lá a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1? Que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Você já leu lá que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para confundir aquelas que são, ou as que acham que são? Bom, sabe o que Deus faz? Deus pega 4 camaradas, quem sabe um que estava o nariz quase caindo, o outro que estava lá todo podre a sua carne, porque era isso que a lepra fazia. E Deus vai usar 4 leprosos para dar livramento a toda uma cidade. Deus vai usar 4 desprezados para livrar uma cidade, queridos, para livrar um reino. Deus vai mandar 4 mensageiros da sua glória e seu poder. E sabe que coisa tremenda, interessante nesse texto? Que é quando, queridos, vem aqueles 4 leprosos, quem sabe um lá arrastando a perna, quem sabe outro lá se agarrando no outro para não cair, mas enquanto eles vinham dando seus passos, ei meu irmão, não está na hora de você ficar prostrado, está na hora de você se levantar, e você começar a caminhar, e você ir em direção à sua vitória, em direção à sua bênção, e se levantar e crer que o Senhor é contigo nesse momento. Sabe o que Deus faz? Deus transforma aqueles passos daqueles leprosos em barulhos de cavalos, carros e cavaleiros. E é um barulho tão ensurdecedor, é um barulho tão terrível, que cada passo que aqueles leprosos davam, a terra chacoalhava. Aleluia! 4 desprezados são transformados em exércitos, em carros, em cavaleiros. Que o acampamento dos sírios, eles começam a entrar em confusão, e começam a conversar um com o outro, e dizendo: será que o rei de Israel contratou os exércitos do Egito? Será que o rei de Israel contratou os exércitos da Síria para combaterem contra nós? Não, meu irmão, é um exército do céu que está vindo com a vitória daqueles que creem. É um exército do céu que está vindo para dar livramento àqueles que se prostram diante do Senhor e dizem: Senhor, eu sou impotente nessa situação. Deus, eu sou impotente para manter o meu emprego nesse tempo, Senhor, de crise. Senhor, eu sou impotente para sustentar minha família nesse tempo que não tem dinheiro. Senhor, eu sou impotente para manter a empresa que tu me deu, mas eu sei, Senhor, que se tu enviares, aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que foi um pavor tão terrível,
que os sírios bateram em fuga, deixando tudo para trás. Deixaram comida, deixaram dinheiro, deixaram espada, deixaram escudo, abandonaram tudo pelo caminho, meu irmão. Foram em fuga. Quando aqueles 4 leprosos chegam e olham aquele acampamento, aquele arraial vazio, sem ninguém, eles começaram a olhar um para o outro, quem sabe atônitos, quem sabe assustados, irmão, porque o que Deus faz nos deixa assustados. Aleluia. Você acha que Deus não pode prover para você a sua necessidade? Eu quero agradecer a Deus porque hoje é um dia muito especial na minha vida. Hoje a minha esposa está completando mais um ano de vida. E eu coloquei uma frase de agradecimento ao Senhor, dizendo que eu louvava o Senhor porque hoje era um dia de agradecimento por 365 dias vividos com a minha esposa. Foi dias de alegria, foi dias de tristeza, foram dias de doença, foram dias de saúde, foram dias, queridos, de necessidade, outros foram dias de fartura. E eu me lembro que, irmãos, que teve um ano, não é esse tempo agora. Eu confesso para você, comentava com alguns pastores numa reunião que nós tivemos esses dias, se não me traz a memória, na sexta-feira. Eu dizia, irmãos, eu estou muito tranquilo com Deus. Alguns estavam ali colocando as dificuldades, talvez alguns ministérios que estão passando necessidades nesse tempo. Ouvimos falar até de pastores que entregaram alguns prédios que estavam alugados porque não teriam condições de pagar, irmão Benito, o aluguel do prédio. E eu disse, eu falei para os nossos pastores amigos, irmãos, nos primeiros dias até eu estava meio incomodado. Nos primeiros dias estava até meio perturbado, eu confesso. E eu louvo ao Senhor que veio o irmão Claudio Omar, o nosso presbítero Claudio Omar, que trabalha viajando, transportando cargas. Ele veio trazer o seu dízimo. Naquele dia, eu sempre costumo abrir a Bíblia, orar pelos irmãos, e eu abri uma palavra, e eu no final, eu disse, que palavra maravilhosa, em Miqueias capítulo 7, mas eu tinha certeza que aquela palavra era mais para mim do que para o irmão que eu estava abençoando naquele dia. E naquele dia, eu disse, Senhor, eu estou em Ti, e eu descansei no Senhor. Mas teve uma situação na minha vida, irmãos, eu sempre louvo ao Senhor quando eu lembro, num tempo como esse, de confiarmos que o Senhor está na provisão. E algumas contas haviam chegado, separamos ali, eu e minha esposa, os recursos, e eu disse, olha, vai faltar dinheiro, nós não vamos conseguir pagar uma conta esse mês. Peguei aquela fatura, olhei para minha esposa e disse, Senhor, Tu és o meu provedor, Senhor, e eu quero Te agradecer porque Tu nunca deixa faltar, e Tu sabes a minha necessidade. Pum, terminei a oração, olhei para minha esposa, continuamos os nossos afazeres do dia. Quando chegam às 11 horas da manhã, me liga uma pessoa e disse, o senhor está em casa? Estou em casa. Um cliente meu disse, oh, que bom, eu quero passar aí porque eu quero lhe pagar. Irmão, alguém que deve para você liga dizendo, não, eu vou passar aí para lhe pagar. Eu disse, oh glória, aleluia, Jesus. A pessoa passou lá em torno de meio-dia, pegou um envelope, ó, aqui está, né? Recebi aí a bênção, vim lhe dar uma bênção também. E eu disse, oh glória, amém. Agradeci a pessoa, foi embora. Fui para o meu quarto, abri o envelope, estava exatamente o valor da minha fatura, nem mais e nem menos. Olhei para o céu e disse, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E cada vez eu louvo o Senhor porque aquele texto se cumpre na nossa vida. E o Deus de paz suprirá toda a nossa necessidade, nem mais
e nem menos. Deus vai suprir o que você precisa, meu irmão. E o incrédulo vai ter que ver que Deus é com você. O incrédulo vai ter que ver que Deus age na sua vida, que o Senhor é fiel com você. E eu creio que o Senhor vai te honrar nessa terra. Você que crê que muitas vezes é desprezado, que é colocado de lado, que é colocado na porta da cidade, você vai ser também um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E eu creio que nessa noite Deus tem nos dado uma palavra de conforto e de consolo. Não importa a situação, não importa o momento, não importa a circunstância, meu irmão, Deus é fiel. Lá em Miqueias capítulo 7, o texto que eu mencionei para você, está escrito que a nossa inimiga, ela zomba de nós. Quantos zombadores estão nos nossos dias perguntando? Vê como é que a Bíblia é maravilhosa, ela tem resposta para tudo. No tempo de Miqueias já estavam fazendo isso, imagina no nosso tempo, as pessoas perguntando lá, a inimiga perguntando, onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Aleluias. Tipo, você está aí passando as mesmas circunstâncias, as mesmas privações, as mesmas lutas que o ímpio, cadê o teu Deus? A grande diferença é que nós que amamos o Senhor, independe das circunstâncias para nós amá-lo, independe do momento para nós honrarmos ao Senhor. Ainda que nada dê certo, que nada vingue, que tudo dê errado, todavia, Abacuque capítulo 3, eu me alegrarei no Deus que é meu Salvador. Eu quero orar com você nesse instante. Dá para preparar um louvor aí, irmãos, de adoração, antes da oração? Eu quero que você, queridos, nós vamos orar. Já há uma estimativa que esse período, não para os crentes, porque nós que somos crentes, nós estamos alicerçados numa rocha que não falha, mas muitos que não têm essa esperança como eu e você. Por isso, meu irmão, você é um chamado por Deus. Você sabe que até podia fazer uma mensagem, agora me liguei aqui, irmãos, numa revelação aqui, até vou escrever isso aí. 4 leprosos, nós podíamos dizer que eles são os 4 evangelhos. O que é o evangelho, irmão? É mensagem de vitória. Você sabe o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa mensagem de uma vitória conquistada. Evangelho vem da palavra evangelium, do latim. Era uma carta que o comandante romano, lá nos campos de batalha, enviava para Júlio César. Conhecia essa, Benito? Ele mandava uma carta de notícia de vitória. Ele dizia para o imperador: imperador, nós ganhamos mais uma batalha no teu nome. A Germânia foi conquistada. A Galácia foi conquistada. Imperador, salve César. Evangelho, mais uma vitória conquistada em nome de César. Você que já entendeu a revelação, quando Jesus vai e diz para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você entendeu? Vá por todo mundo e diga: eu conquistei a morte na cruz. Em nome do Pai eu sujeitei todas as coisas. Eu dei a minha vida por amor àqueles que crerem no meu nome. E de pregai a minha vitória na cruz, para que todo aquele que em mim creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é o portador do Evangelho. Você sabe que é uma estatística que muitas pessoas terão depressão, angústias,
depois que passar essa pandemia, porque as pessoas estão confinadas nas suas casas, pessoas não estão conseguindo mais suportar o casamento nas suas casas. Nós que cremos não, nós temos Cristo como esteio da nossa casa, nós temos Cristo como esteio da nossa vida, nós conseguimos suportar esse tempo em Jesus, mas muitas pessoas não vão conseguir. Muitas pessoas terão depressão, muitas pessoas terão angústias, muitas pessoas terão síndrome de pânico, muitas pessoas vão tentar tirar a sua vida, mas eu e você, eu quero dizer para você, meu irmão, você é um portador do Evangelho, você tem o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, e você deve ser um mensageiro, e dizer para as pessoas: eu tenho uma mensagem de vitória para você, eu tenho uma mensagem de libertação em Jesus para você, eu tenho uma mensagem de mudança de vida para você, eu tenho uma mensagem que vai mudar a tua história, eu tenho o Evangelho de Jesus Cristo para você. Quem sabe, amigo, você que está nos assistindo nessa noite, tem perdido a esperança, tem perdido a alegria, mas nós queremos orar por você. Se você quiser mandar o seu nome, se você quiser mandar um pedido de oração, se você já tem perdido a esperança, não perca a esperança, porque a nossa esperança não é como do mundo. O mundo diz que a esperança é a última que morre, a nossa pode até ter morrido, mas só levou 3 dias, e ela ressuscitou para nunca mais morrer. A nossa esperança é Jesus, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então nós queremos orar com você nessa noite. Nós queremos levantar a nossa voz ao Senhor nessa noite e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. Vamos ouvir os nossos irmãos cantando. Enquanto eles cantam, você pode mandar os seus pedidos de oração, você pode pedir o seu clamor, aquilo que você necessita na sua vida, mas coloca diante do Senhor a tua necessidade, coloca diante do Senhor a tua petição, coloca diante do Senhor aquilo que a tua alma precisa. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, meu irmão. Quem sabe você está sitiado, quem sabe você está cercado, como Samaria estava. E se você guardou no seu coração, eu disse que a primeira coisa que o aniversário faz, sabe o que é? É cortar a água e cortar o pão. Só que o inimigo perdeu mais uma, meu irmão, na sua casa, na sua vida. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque nós não dependemos do pão desse mundo, nós não dependemos da água desse mundo. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Ele é a água viva de João capítulo 4. E todo aquele que crê nele, do seu interior salta uma fonte para a vida eterna. Em João capítulo 6 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Pastor, mas o senhor está falando de elementos espirituais. Eu sei, meu irmão, eu também estudo Bíblia de vez em quando. Mas eu quero dizer para você que nós que cremos, que pode passar todas as coisas, nós temos a palavra profética de Abacuque capítulo 3, nós podemos passar toda a circunstância, pode faltar pão no mundo, meu irmão, e agora eu não estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas físicas. Pode faltar pão no mundo, pode faltar água no mundo, se for um propósito de Deus que você permaneça nesse tempo, que falte todas as coisas, não te preocupa. Por quê, pastor? Se for necessário, nós os que cremos, Deus manda até os urubu pegar carne fresca onde tiver e trazer para a tua mesa. Nós cremos que Deus pode fazer brotar do chão ou de uma rocha água viva para matar a tua sede, meu irmão, porque nós servimos um Deus que se chama Chamar. Eu sempre vou estar presente no meio daqueles que eu amo. Que Deus te abençoe. Aí na sua casa, meu irmão, onde você está, quero convidar você, se você pode ficar em pé, se você pode abraçar sua família nesse instante, se você pode dar as mãos nesse instante. Nós queremos orar por você, nós queremos clamar a Deus por você nesse instante, nós queremos pedir que Deus venha intervir na sua casa. Ei, meu irmão, você que está em São Paulo, que mandou a mensagem, fica tranquila, descansa no Senhor nesse instante, não te desespera. Ei, irmã, você que está sozinha hoje, você que
por vezes tem receio, fica tranquila, o anjo do Senhor vai acampar ao redor da sua casa. Não te desespera, meu irmão, fica tranquilo em Deus. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Por que você vai se desesperar? Nós que cremos no Senhor, nós temos um guarda que não dorme e nem dormita. Então fecha os teus olhos nesse instante, põe a mão sobre o teu coração. Eterno Deus, Pai que está nos céus, que tempo, Senhor, que tempo, Senhor, que deserto, Senhor, mas é no nosso deserto que Tu te revelas, Senhor, é no nosso deserto, Senhor, que Tu te levantas como a rocha de Horebe, uma, Senhor, rocha alienígena, estrangeira, que não fazia parte daquele deserto. Nós cremos assim, Senhor, que Tu também és, Senhor, a nossa rocha, o nosso rochedo, a nossa pedra angular, Senhor, que vem e se manifesta, Senhor, a rocha angular, que não deixa, Senhor, que a nossa casa caia, Senhor, mas ela só permanece firme, porque Tu estás no meio, porque Tu estás no meio dessa casa, porque Tu estás no meio dessa vida, porque Tu estás no meio desse casamento, porque Tu estás no meio, Senhor, meu Deus, dos Teus filhos. Então, Senhor, eles não são confundidos, Senhor, eles não são abalados, Senhor. A Tua palavra diz através do salmista: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor dos seus filhos. Senhor, nós não somos confundidos. O salmista, Senhor, escreve, Senhor, exaltando a Ti, dizendo no Salmo de número 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem daquilo que está nos montes, o socorro não vem daquilo que está ao meu redor, o socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Aleluia! Então nós cremos em nome de Jesus, que a sua casa, meu irmão, que a sua família está guardada na concha das mãos do Senhor, que o Senhor está te guardando, o Senhor está te provendo, o Senhor está te sustentando. E nós cremos que quando nós passarmos esse Jordão espiritual, quando nós sairmos desse deserto e virmos mais uma vez a maravilha do Senhor se revelando no nosso meio, e nós atravessarmos o Jordão, eu vejo aqui profeticamente, irmãos, que nós vamos pegar algumas pedras desse Jordão, nós vamos levantar uma coluna memorial, e nós vamos olhar, cada vez que nós passarmos por aquela coluna na nossa casa, nós vamos olhar para ela e vamos dizer: aleluia, o Senhor me sustentou no tempo da pandemia, o Senhor esteve comigo no tempo da pandemia, o Senhor não deixou me faltar o pão na pandemia, o Senhor não deixou a praga entrar dentro da minha casa, o Senhor guardou a minha família, o Senhor guardou os meus familiares, porque eu não sou como aqueles que não têm esperança. Eu tenho num Deus, eu creio num Deus que tudo pode, eu creio num Deus que me sustenta, eu creio num Deus que está comigo. Pastor, o Senhor não sabe, já tanto pastor aí morreu. Senhor, eu creio, Senhor, que também se Tu permitires que sejamos provados, também é para sermos aprovados, porque a minha fé não está baseada no Teu livramento, a minha fé não está baseada na cura, a minha fé não está baseada na provisão, a minha fé está baseada em Jesus Cristo, que deu a sua vida, não para que eu tivesse uma vida terrena farta, não para que eu tivesse uma vida saudável aqui nessa terra, mas para que eu tivesse uma vida eterna no céu. Eu te louvo nessa noite, Senhor. Então abençoa Teus filhos e dá a eles um esclarecimento espiritual nesse tempo. Revela a Tua vontade e o Teu querer nesse tempo, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que és autor e consumador da nossa fé.
E abençoamos, Senhor, a cada família, abençoamos o pai, abençoamos a mãe, abençoamos, Senhor, os filhos, abençoa aquele irmão que está sozinho, quem sabe na sua casa, Senhor, nesse instante, oh Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai ser a tua companhia, ou ainda que faltem os amigos, ainda que faltem os familiares, se faltar alguém, meu irmão, o Senhor vai enviar anjos para ministrarem ao teu respeito, como um Malaque enviado, mensageiro do Senhor, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor estarão contigo, para te guardar em todos os teus caminhos. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua mesa, que nunca lhe falte o pão de cada dia, que o Senhor abençoe o teu bairro por causa sua, que Deus abençoe a tua rua por causa sua, meu irmão, que Deus abençoe a tua cidade por causa sua, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a nossa nação por causa dos justos que tem nela. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Uma excelente semana para você. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, vamos continuar orando pelos nossos estados, vamos orar pelos municípios, em especial pelo nosso que nós amamos muito, Pelotas. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja, meu irmão.